em função do dia de ontem ter sido um dia muito importante para o nosso Estado, quando conseguimos, dentro de uma construção política muito madura e muito eficiente, a prorrogação do prazo para o pagamento da dívida de Minas junto à União. Uma dívida que já está consolidada, já está transitada em julgado, poderia a União simplesmente executar, e a União teve uma compreensão muito grande com Minas e uma deferência muito grande com Minas. Eu quero agradecer o ministro Fernando Haddad, o advogado-geral da União, Jorge Messias, o próprio presidente Lula, por esse gesto a Minas Gerais de concordar com a prorrogação desse prazo. E cumprimentar a sensibilidade do ministro Cássio Nunes Marques, que permitiu esta prorrogação para que Estado de Minas e União possam sentar agora e encontrar uma alternativa que seja uma alternativa sustentável. O regime de recuperação fiscal apresentado pelo governo do Estado acaba sendo uma ilusão de empurrar a dívida para frente, de aumentar a dívida depois de não termos pago em Minas nada nos últimos 5 anos. E as dívidas que sejam contraídas têm que ser pagas. Então, o que nós estamos dando é uma alternativa de pagamento da dívida e, sobretudo, sem sacrifício desmedido de servidores públicos, dos funcionários públicos de Minas Gerais, de todos os setores que estavam sendo muito sacrificados com essa proposta do governo do Estado. Então, agora nós temos que unir os esforços, é só uma batalha que foi vencida ontem, agora há esse prazo de 120 dias, uma hora chega, e então nós temos que trabalhar muito agora, o governo do Estado, a União, as instâncias técnicas, com a contribuição do Parlamento Federal, da nossa bancada federal, dos deputados federais e senadores, e da Assembleia Legislativa. E um reconhecimento público muito importante também, a altivez da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, especialmente o seu presidente, deputado Tadeu Leite, que foi, na verdade, o precursor dessa solução, quando me trouxe, com uma política de muita qualidade, me trouxe o problema aqui em Brasília para que a gente pudesse unir todos para poder buscar resolver. Então foi um dia muito importante para Minas, por isso que eu peço licença a todos vocês para fazer esse registro importante. Tudo que nós queremos é um Estado sadio, que recupere a sua capacidade de investimento, que tenha estradas transitáveis, que tenha um servidor público feliz, que tenha a preservação de seus ativos e que pague as suas obrigações e pague suas dívidas, porque nos últimos 5 anos nada disso aconteceu. Então, eu quero fazer esse registro aqui porque reputo muito importante no dia de ontem, algo muito relevante para o nosso Estado de Minas Gerais. Saiu a decisão do ministro Cássio ontem à noite, a partir dessa iniciativa das duas partes, né, Estado de Minas e União, e ele deferiu, mesmo já pronto para poder se executar a dívida, vamos dizer assim, concordou com esse prazo de 120 dias para discutirmos as alternativas que envolvam pagamento da dívida e não o adiamento dela com sacrifício do servidor. Então foi um dia importante e cumprimento a sensibilidade do ministro Cássio Nunes Marques. Sobre a proposta que eu fiz, claro, conversei com o governador Romeu Zema, com o vice-governador Matheus Simões, com o secretário Gustavo Valadares, com o secretário da Fazenda, apresentei a eles a proposta que eu tenho para o pagamento da dívida e que nós e todos aderiram, com quem nós conversamos, de bancada federal e muitos deputados estaduais, o próprio presidente da Assembleia. Apresentamos também ao ministro Fernando Haddad, ao ministro Rui Costa, ao ministro Alexandre Silveira, ao presidente Lula. Todo mundo está sabendo da nossa proposta. Então, o diálogo está pleno e é importante que haja, e eu quero contar muito com a colaboração do governo do Estado para poder entender que a eleição já passou, que a próxima eleição está muito longe ainda e que nós temos que resolver um problema da dívida de Minas na construção política. Não é em rede social, não é criando arestas onde não deve, fazendo gestos que não são apropriados. Nós temos que ter maturidade política e sentar todo mundo. Esse problema é muito sério de Minas Gerais e todo mundo tem que colaborar para a solução dele. A proposta do Rio de Janeiro, eu almocei com o governador Cláudio Castro na semana passada, quando fui ao Rio de Janeiro. Ele me apresentou essa iniciativa da discussão da dívida. Eu acho que é uma discussão sadia, possível de ser feita, revisitar os valores da dívida, buscar uma repactuação federativa no Brasil. Eu acho tudo isso muito louvável. O governador Cláudio Castro tem essa intenção. Nós respeitamos, naquilo que a gente puder ajudar para compor União e Estados, nós faremos. E isso não prejudica a discussão que nós estamos fazendo em Minas, porque a proposta que nós fazemos de pagamento da dívida vai envolver um saldo ao longo de 12 anos.
Então, esse saldo pode surtir algum tipo de efeito a partir de uma rediscussão sobre juro, por exemplo, sobre o valor da correção da dívida. Então, todas essas propostas que se apresentam, elas se somam dentro de um propósito de solução federativa de Minas Gerais, que é o caso que nós estamos enfrentando mais detidamente, mas também de outros estados que devem para a União, como é o caso do Rio de Janeiro. Então, vamos somar todos os esforços e ver o que é juridicamente possível, o que é politicamente possível. O importante é que a gente tenha o reconhecimento de que a dívida dos estados com a União é o maior problema federativo que nós temos e que ele precisa ser resolvido. E essa solução passa por construção política e não por aresta de cunho eleitoral. Todo mundo tem que ter a compreensão de que há pessoas na ponta, cidadãos de Minas Gerais, cidadãos do Rio de Janeiro, que sofrem com essa não capacidade de investimento dos estados. Então, é isso que nós estamos propondo a partir do Senado Federal, que é a Casa da Federação, uma solução para todos os estados do Brasil, a partir da experiência de Minas, a partir da experiência do Rio de Janeiro. Eu acredito muito, estou muito confiante na sensibilidade da União e do presidente Lula de poder resolver esse problema federativo no país. O diálogo envolve todos os agentes políticos que queiram colaborar. É evidente que o governador Romeu Zema é peça-chave, é quem tem a caneta para poder assinar um acordo e promover o pagamento. O presidente Lula é peça-chave porque é o maior representante da União. Agora, o ministro Fernando Haddad é muito importante, o presidente da Assembleia Legislativa de Minas é muito importante, a nossa bancada federal de deputados federais também é muito importante, os próprios deputados estaduais, o ministro Alexandre Silveira, que você citou, é todo mundo envolvido, todo mundo é mineiro, todo mundo quer o bem de Minas, todo mundo quer pagar a dívida. Então, agora vamos sentar, vamos ter 120 dias, felizmente, para poder encontrar um caminho para isso. Não há nenhum ponto de intransigência na minha proposta, são sugestões, como outras propostas vieram, e nós temos agora que sentar e ver quais são as propostas possíveis, palatáveis, eventualmente ajustes podem ser feitos, boas ideias podem surgir. O importante é que nós temos que compreender que o regime de recuperação fiscal e o plano apresentado pelo governo do Estado significa sacrifício para servidor público, venda para iniciativa privada de ativos do Estado de Minas Gerais, e ao invés da dívida ser paga, os 160 bilhões de hoje virarão 210 bilhões ao final do regime de recuperação fiscal. Qual que é a lógica disso? Nenhuma. E o que nós estamos promovendo é o pagamento, é buscar promover o pagamento, a repactuação com essa boa vontade da União, já revelada, inclusive, nesse episódio de ontem. Então, não há nenhuma intransigência revelada, inclusive, nesse episódio de ontem. Então, não há nenhuma intransigência em nenhum dos pontos. Todo mundo que tiver boa intenção para sentar à mesa, para poder ter o proveito político de resolver um problema político do Estado, sem viés eleitoral, vai ser muito bem-vindo nesse diálogo.